Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui comigo. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você está voltando ao canal, que bom que você gostou e está aqui novamente. Eu sou a Leca Raine e aqui a gente grava sobre a funcionalidade da mente. Esse é o nosso foco aqui no canal. Hoje o nosso tema faz parte da playlist Esquizofrenia. Hoje eu preparei um roteiro que eu trouxe para vocês que eu acredito que vai ajudar bastante aquele pai, aquela mãe que se descobre, que recebe o diagnóstico de que seu filho tem esquizofrenia, seu filho ou sua filha tem esquizofrenia. E esse pai, essa mãe ficam perdidos, não sabem como agir, umas lembranças, alguns pontos que é bom a gente falar, que teria sido muito bom caso eu tivesse tido acesso no momento em que eu descobri o diagnóstico do meu filho. Eu não tive esse tipo de informação e acredito que isso teria me ajudado a enfrentar melhor tudo o que viria pela frente. Antes de tudo, eu quero agradecer muito os comentários que vocês fazem aqui no canal, cada like, cada passadinha que vocês dão aqui no canal e que vocês assistem um vídeo meu até o final. Tudo isso me ajuda bastante a fazer com que o canal cresça e eu fico muito feliz. Eu leio todos os comentários, eu respondo todos também quando eu tenho tempo. Esse semestre eu estou tendo assim muitas coisas para fazer em relação à faculdade, são 3 estágios para fazer, fora as aulas, fora o trabalho final de conclusão do curso. Então, assim, tá bem corrida a minha vida, mas eu não posso deixar de dizer para vocês que eu vejo de perto cada comentário, cada expressão que vocês fazem em relação a esse canal e eu fico muito feliz. É por isso que eu não posso deixar de agradecer a presença de todos vocês. Então vamos ao nosso tema de hoje. Vamos supor que você pai, você mãe, acabou de receber o diagnóstico de que o seu filho tem esquizofrenia. Porque muitas pessoas convivem com a esquizofrenia sem ter acesso a um diagnóstico. Infelizmente, aqui no nosso país, a gente tem um acesso restrito aos profissionais da psiquiatria, que são eles que dão esse diagnóstico. Os psicólogos também podem fazer esse tipo de diagnóstico e pedem normalmente o psicólogo, quando ele tem essa conclusão diagnóstica, ele encaminha para que um psiquiatra referende, para que um psiquiatra confirme que o diagnóstico está realmente correto, é aquele. Pois bem, a partir do momento que você tem esse diagnóstico, você já sabe como agir. Você já sabe o que fazer a partir daí. E é por isso que eu fiz esse roteiro que eu trago aqui para você e com esses pontos a seguir, que a gente vai ver agora. Muitas famílias lidam com a esquizofrenia, não é só a sua. Eu sei que a angústia é muito grande, quando o diagnóstico surge a gente fica muito angustiado, a gente fica achando que é só com a nossa família, a gente fica se perguntando, meu Deus, por que comigo, por que com meu filho, por que isso foi acontecer logo aqui na minha casa? Mas veja bem, no Brasil são 1 milhão, mais de 1,5 milhão de pessoas, 1.600.000 pessoas que tem esquizofrenia. A esquizofrenia, ela atinge mais ou menos 1% de toda a população mundial. É um número grande de pessoas que convivem com esse transtorno. Agora, o que muda efetivamente é a forma como se lida com a esquizofrenia. Isso é que faz toda a diferença. É por isso que, a partir do momento em que você recebeu o diagnóstico, eu sei que é difícil, mas procure se acalmar, procure ficar equilibrado. A primeira coisa que eu diria a você é não focar
tanto no adoecimento. É você não se preocupar qual é o tipo da esquizofrenia, o que vem daí, quais os sintomas desse tipo de esquizofrenia. Procure enxergar esse transtorno como algo que está se somando ao seu filho, algo que não faz parte da personalidade dele. O seu filho, gente, quando eu falar a partir de agora, o seu filho é seu filho ou sua filha, mas o seu filho, essa não é a personalidade dele, esse transtorno não vai mudar a forma que o seu filho ele não vai mudar a forma como ele pensa, como ele age. O transtorno da esquizofrenia, ele não mexe com a personalidade da pessoa. O que a pessoa sempre foi, ela vai continuar sendo, com algumas restrições em relação ao comportamento que a gente vai ver mais lá na frente. Mas isso não quer dizer que você perdeu o seu filho. Isso não quer dizer que a partir dali você vai conviver com um estranho dentro de casa. Muito pelo contrário, a esquizofrenia, ela possibilita que a gente conheça ainda mais a pessoa. Ela possibilita que a gente chegue a áreas da mente daquela pessoa que a gente nunca conheceu antes. Então, não esquece essa questão de, olha, eu perdi o meu filho, não é mais o meu filho. É sim, é o seu filho que está ali e está precisando de ajuda. E é importante que você procure, dentro do possível, ficar calmo, ficar equilibrado, ficar tranquilo em relação às coisas que precisam ser feitas, porque realmente é um transtorno, precisa de cuidados e essa pessoa precisa muito de você. Uma questão que eu considero muito importante também é que você deixe de lado toda e qualquer expectativa em relação ao seu filho. Aquelas expectativas de pai e mãe quando esperam o bebezinho e aí o bebê cresce, aí ele vai para a escolinha e ele começa a fazer direitinho os exercícios de matemática e a gente já pensa, nossa, ele gosta de matemática, ele vai poder ser um físico, um engenheiro, vai fazer TI. Gente, nada disso, esquece tudo isso. Se você tem alguma expectativa ou se você pensava, por exemplo, olha, eu quero ser avó, eu quero que o meu filho se case, que a minha filha tenha filhos, esquece tudo isso. Aliás, eu diria que as expectativas só atrapalham o relacionamento dentro de uma família. Ainda mais, não precisa nem ter transtorno de esquizofrenia, mas qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha nenhum adoecimento, essa questão da expectativa gera muita turbulência, gera conflitos na família. Então você pai, você mãe, você que é responsável por uma família, procure não criar expectativas a respeito, porque nós somos pessoas diferentes, nós temos uma subjetividade que nos diferencia, cada um vive o mundo, está no mundo de uma forma diferente, enxerga o dia a dia, enxerga o que nos acontece de uma forma totalmente única. É por isso que os comportamentos também tendem a ser diferentes, os pensamentos, as emoções, os sentimentos são diferentes. É por isso que a gente não deve, não pode ficar baseado em expectativas que a gente criou lá atrás, quando a gente estava com o bebê ainda na barriga, no berço. Olha, será que vai ser um médico? Será que vai ser um veterinário? Será que vai gostar de matemática? Será que vai gostar de ciências? Enfim, esquece tudo isso. O que o seu filho vai ser, a forma como o seu filho vai viver daqui por diante é uma coisa dele. Gente, eu quero pedir desculpas para vocês se vocês estiverem ouvindo o barulho de uma serra, eu acho que é uma serra elétrica no vizinho. Realmente eu não tenho como gravar um outro horário, porque todos os dias tem essa serra já há um bom tempo, há um mês. E, enfim, por mais que eu espere um momento ideal para gravar, que
até há pouco não estava tendo barulho, agora já começou a ter barulho de novo, então eu peço que você me perdoe caso esse barulho esteja chegando até você e incomodando. Enfim, vamos seguir com o nosso tópico. Olha só, outra coisa importante: escolha o melhor psiquiatra que você conseguir para cuidar, para tratar do seu filho. Se você não tiver recursos, se você é atendido pelo CAPS, se você está sendo atendido por um hospital geral, se você não tem acesso a um psiquiatra, procure conversar com vários médicos a respeito. Procure ouvir várias opiniões. Houve um diagnóstico e isso não quer dizer que esse diagnóstico seja realmente soberano. Pode ser que o seu filho tenha outras questões envolvidas, às vezes até outros transtornos envolvidos. Tem pessoas que têm esquizofrenia, por exemplo, esquizofrenia e bipolaridade. Os sintomas ficam emaranhados e é difícil descobrir exatamente o que essa pessoa tem. Então é por isso que é necessário que você não relaxe em relação a isso. Foi diagnosticado, pronto, o remédio é esse, pronto, acabou. Não, ouça várias opiniões de vários médicos, de psicólogos, converse a respeito. Não se feche, procure pesquisar também a respeito, além de ouvir opiniões, além de conversar com pessoas que passam pelo mesmo problema. Por exemplo, se tiver uma reunião na comunidade, uma reunião no CAPS para falar sobre esse transtorno, sobre o adoecimento mental, participe, frequente essas reuniões, porque você vai aprender muita coisa com a experiência das outras pessoas. Ninguém está ali para ficar divagando ou falando da vida alheia, mas pelo contrário, as pessoas trocam informações que são muito importantes. Eu mesma aprendi várias coisas participando dessas reuniões. Então, se tiver aí na sua cidade reuniões direcionadas a famílias que têm pacientes com transtornos mentais, participe, procure participar, procure ser ativo nesse processo. Como eu também gostaria de falar, se você tiver acesso a um médico particular, procure sim um médico, outro médico e outro, ouça várias opiniões, cada opinião vai se somar àquilo que você vai formular em relação a esse transtorno, a como lidar com o seu filho a partir disso. Então é muito importante. É importante mesmo que você se informe. Se você também pesquisar na internet, você vai encontrar muita informação bacana, mas lembre-se, não confie em qualquer coisa que se diz na internet. A internet, a gente sabe, é um banco de dados aberto, onde cada um pode falar o que quiser. Então procure ver se a pessoa realmente ela assina aquele artigo, se aquela pessoa realmente ela é responsável por aquilo que está sendo dito, se tem um contato da pessoa que escreveu, porque muitas vezes as pessoas que soltam coisas na internet que não têm valor, elas não deixam rastro, elas não deixam contatos. Então, se é um profissional de saúde que falou aquilo e assinou e deixou o endereço da clínica, ou se publicou em uma plataforma de artigos científicos, então tudo isso tem que ser levado em conta. Os artigos científicos, os artigos assinados, os artigos que têm o nome daquele especialista que falou aquilo, realmente eles têm muito mais valor. Não se prenda à opinião também das pessoas ao redor, das pessoas leigas que podem dizer assim: mas agora o seu filho acabou a vida dele, ele não vai fazer mais nada da vida. Ou então, é perigoso? Será que a pessoa fica violenta? Gente, tudo isso é preconceito. Não é pelo fato da pessoa ter o transtorno de esquizofrenia que ela vai se tornar uma pessoa violenta, uma pessoa raivosa, agressiva.
Não, nada disso. Lembra aquilo que eu falei no início? A personalidade da pessoa continua a mesma. Por mais que ela possa ter uma crise, por mais que ela possa ficar, perder o contato com a realidade, isso não quer dizer que ela vá se tornar uma pessoa violenta. Eu tenho aqui no canal alguns vídeos sobre esquizofrenia, aliás, eu diria que eu tenho vários, e se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te aconselho a assistir esses vários vídeos na playlist Esquizofrenia. Buscando essa playlist, você vai ver vários vídeos que falam sobre vários temas relacionados a esse transtorno e também sobre o surto psicótico. O surto psicótico é algo que a gente já falou aqui no canal e só resumindo, é algo que acontece quando a pessoa não faz o tratamento adequado. Tá? Não quer dizer que a pessoa que é diagnosticada, ela vai passar a ficar psicótica o tempo todo, misturando a realidade e a fantasia o tempo todo. Não, isso só acontece realmente quando ela está em crise. E o diagnóstico da esquizofrenia, normalmente ele vem a partir, sim, de um surto. Porque até então o que a gente tem é um filho que começa a faltar ao trabalho ou que começa a faltar às aulas, que fica irresponsável, que muitas vezes quer começar a beber, às vezes até usar drogas, uma coisa que você nunca imaginou que o seu filho faria, ele começa a fazer. Então tudo isso é um motivo para você ficar atento se pode estar acontecendo algo relativo a isso, ao transtorno da esquizofrenia, porque realmente é comum, acontece em vários casos, da pessoa ela não sabe como definir aquela angústia, aquela perda da realidade que ela começa a ter, as coisas ficam muito confusas, ela começa a se fechar, ela não conversa com ninguém, ela fica ali no quarto o tempo todo, não tem disposição para nada. Isso tudo faz parte dos sintomas e pode ser que seja um transtorno que precisa sim ser diagnosticado. E acontece que normalmente é por isso que o diagnóstico vem justamente a partir do surgimento desses sintomas e quando esses sintomas ficam mais graves, já diante de um surto psicótico. Então o susto é muito grande. Até então você tinha uma pessoa irresponsável que não vinha agindo de acordo com o que ela agia antigamente, mas de repente ela surta e aí você recebe o diagnóstico e fica totalmente assombrado. Então é por isso que é preciso, antes de tudo, procure manter a calma, procure estar em equilíbrio. Só assim você vai conseguir tomar as decisões acertadas que precisam ser tomadas neste momento. Muitas vezes o médico recomenda a internação. É uma outra coisa que dói muito nas famílias, porque você nunca imaginou ver o seu filho internado em uma clínica de saúde mental. Isso despedaça o coração, isso traz um transtorno muito grande, isso causa uma dor muito grande, toda a família fica envolvida nisso, os pais, os padrinhos, os avós sofrem muito, mas creia, é assim mesmo que acontece com as diversas famílias que enfrentam essa situação todos os dias. Essa internação muitas vezes é a única forma de proteger o seu ente querido que está precisando nesse momento ser equilibrado antes de tudo. É por isso que é necessária a internação, para que ele saia desse surto e para que haja um equilíbrio, para aí então ele começar a fazer o tratamento como deve ser. Então a internação acontece, essa internação ela não precisa ser muito longa, tá? Os profissionais, os médicos, psiquiatras já entendem que essa internação ela é mais uma forma de equilibrar, de fazer com que a pessoa saia dessa vertente
né, que ela está passando de perda da realidade. E olha só, gente, essa internação não existe um prazo certo, mas segundo o psiquiatra do meu filho, 1 mês já é suficiente para que essa pessoa se equilibre novamente. Claro que isso vai depender do caso, mas normalmente 1 mês é suficiente para que essa pessoa se equilibre, para que ela volte para casa e no seio da família, cercada da compreensão, do carinho que ela precisa, aí sim ela vai começar o tratamento. E esse começo faz toda a diferença. Eu quero que você saiba que não é fácil lidar com nada disso que eu estou dizendo, que vai haver dias que você vai acordar, você pai, você mãe, familiar, irmão, você vai acordar muito, sabe, despedaçado, pensando no quanto isso está sendo difícil, e você também vai pensar no quanto tudo isso é injusto. E eu gostaria que você soubesse que isso acontece mesmo, é perfeitamente normal você sentir tristeza, você sentir um vazio muito grande, uma angústia muito grande, ansiedade, porque a ansiedade é ligada ao futuro, aquilo que possa acontecer, o que vai acontecer com a família, o que vai acontecer com seu ente querido. Então, tudo isso é muito normal de acontecer, não se culpe, tá? Tente, nesse dia, tente, se for possível, ir a um cinema, assistir um filme, nem que seja na televisão, tente relaxar um pouco, tente se desligar um pouco dessa realidade, porque realmente você precisa também desse acolhimento, desse acompanhamento, você precisa se autoproteger, se autocuidar, para que você consiga cuidar do seu filho, da sua filha. Então, não se culpe de maneira nenhuma, tente acalmar o coração, porque é assim mesmo, gente, é muito difícil, é complicado. Não, a gente não pode, olha, a esquizofrenia, na verdade, ela é a doença mais grave que existe em relação à saúde mental, tá? Isso é fato. A esquizofrenia, até hoje, não tem cura. Tá, isso também é um fato, mas vamos ver pelo lado bom. É uma doença, é um adoecimento que faz com que a indústria farmacêutica fique ali em cima, pesquisando dia a dia, desde o surgimento das primeiras medicações, lá nos anos 50 do século passado, até agora, muita coisa já aconteceu. Nós já estamos tendo várias medicações que fazem um efeito muito melhor. Nós temos medicações que tiram aquele resquício, aqueles efeitos colaterais que a gente ouvia dizer daquela clínica com as pessoas andando, arrastando os pés, com o olho arregalado. Gente, isso não existe mais. As medicações já estão muito melhores. Isso só acontece com aqueles pacientes que, infelizmente, não foram tratados como deveriam ter sido tratados. Pacientes que tiveram muitos surtos, porque o surto agrava a situação. Então, é por isso que é necessário evitar os surtos de toda forma. E para evitar o surto, só fazendo o tratamento. E para fazer o tratamento, é preciso que essa pessoa seja orientada a fazer esse tratamento. E essa pessoa só vai fazer esse tratamento e ser orientada se você, pai, mãe, estiver bem. Se você estiver também se cuidando para poder enfrentar todo esse processo. O tratamento, ele é conjunto. Não tem como a gente ver o tratamento da esquizofrenia como uma coisa única. A pessoa tem esse adoecimento, ela vai se tratar. Não, não é assim. Essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa precisa que o medicamento esteja ali disponível na hora certa, na dosagem certa. Pelo menos no início, isso é necessário. Pode ser que mais lá na frente ela assuma essa medicação, mas por enquanto ainda isso não aconteceu. É você que tem que oferecer a medicação, é você que tem que conversar com ela e dizer o tanto que é importante ela aceitar o tratamento.
para que ela fique bem. Quanto menos surtos houver, isso quer dizer que melhor vai ser o prognóstico, isso quer dizer que melhor ela vai ficar. Outra questão importante é que você procure um psicólogo que possa atender a sua família, se for necessário, ou que possa atender pelo menos você, ou você e sua mulher, ou você e seu marido, a pessoa que você ama, que está com você. Enfim, o psicólogo é importante porque ele vai trazer novas perspectivas de vida em relação a isso que aconteceu. Ele vai mostrar para vocês que existem novas possibilidades, sabe? Não é tudo perdido. No início, o que parece ser uma coisa muito ruim e que vai transformar a vida de vocês num mar de angústia, de tristeza, ele vai mostrar para vocês que não é bem assim, sabe? Que qualquer transtorno mental, e não só a esquizofrenia, mas qualquer transtorno, ele tem realmente essa fase de choque que acontece logo no início, mas depois a gente se acostuma. E se você perceber, se você olhar bem, sabe, ao seu redor, você vai descobrir que existem várias pessoas passando por problemas parecidos no seu trabalho, na sua faculdade, entre os seus amigos, sabe? Muitas vezes você está num barzinho com seus amigos, aí tem um amigo que não gosta de beber, tem um amigo que bebe muito pouco ou não bebe quase nada, tem um amigo que quase nunca pode comparecer porque tem que ir ao médico, e você muitas vezes nem sabe que médico é esse, você nem sabe por que essa pessoa não bebe ou por que ela não quer beber, enfim, olha só, pode ser. É claro que não necessariamente mas pode ser que essa pessoa passe por algo como um transtorno que precisa de tratamento e você nem sabe, você nem imagina. O que você sabe é que aquela pessoa é uma pessoa muito amiga, muito camarada, como se dizia antigamente, uma pessoa que te faz bem, que você gosta de ter um relacionamento de amizade com ela. Então que isso fique claro, o mundo não acabou, dê tempo ao tempo. Então é isso, gente, que bom que você está aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser que eu grave um vídeo falando sobre algum outro assunto sobre a esquizofrenia, deixa aqui escrito nos comentários para mim, que eu vou pesquisar. E lembre-se, é sempre nos domingos que esses vídeos vão entrar. Muito obrigada pelo apoio, muito obrigada por você estar aqui, um beijo muito grande, um abraço, fique com Deus, ótima semana para você, até a próxima, tchau, tchau.